Juízes. Juízes, capítulo de número 6. Eu quero rever algumas lições que nós já falamos em outros momentos e falar de algumas outras lições para que fique bem gravada na tábua do nosso coração. Juízes capítulo 6, quem achou, diga amém. Quem não achou, diga amém. Estamos no meio termo, né? Ou os irmãos estão cansados? Eu sei que hoje está bem quente, né? O calor deixa a gente um pouco exausto. Mas está aqui no telão já. Então eu vou fazer uma pergunta. Quem não achou, olha para o telão, que você também vai poder fazer a leitura. Todos acharam agora? Digam amém. Para ensaio ficou bom, mais uma vez. Todos acharam? Digam amém. Juízes capítulo de número 6, o versículo de número 12. Diz assim: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nesta tua força, livra a Israel das mãos dos midianitas, porventura não te enviei eu? Então virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força. Olhe para o teu irmão e diga para ele: Meu irmão, olhe para ele, irmão, sem medo. Diga para ele: Vai nesta tua força. O Senhor é contigo. Nesta noite Deus tem uma palavra no nosso coração. Curve a sua cabeça. Pai, eu quero te louvar e te agradecer, e quero levar todos os pensamentos cativos até a cruz do Calvário, e depositar diante de ti, e te pedir: venha nesta noite, bloqueia tudo que não provém de ti, toda seta, todo pensamento ao contrário, toda palavra ao contrária, caia por terra no nome de Jesus. Mas que o teu Espírito tenha total liberdade de agir no nosso meio e falar aos nossos corações. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Pode tomar assento. Amados irmãos, esse é um texto bem conhecido, um texto que quero eu acreditar que você já ouviu falar de Gideão. E quem nunca ouviu falar, hoje será a primeira vez. Mas o que mais se destaca na história de Gideão é a batalha contra os midianitas. Um homem que venceu uma guerra com apenas 300 homens. Um homem que venceu uma nação que a Bíblia a compara como gafanhoto. Nós sabemos que quando olhamos para os gafanhotos, vamos dizer assim, uma nuvem de gafanhotos, ela é inúmera, nós perdemos a contagem. Então quando a Bíblia compara que os midianitas eram que nem gafanhotos no deserto, está dizendo assim que eles eram um número muito grande, mas muito grande. E diante de uma situação dessa, você com 300 homens, guerrear contra uma multidão de 40, 50, 60 mil, não tem como. Mas acreditamos e entendemos que Deus deu a vitória a Gideão com 300 homens. Então nesta noite eu quero falar um pouquinho sobre a psicologia de Deus, trabalhando dentro da psicologia de Deus. O nosso Deus, Ele tem todo o domínio e todo o controle,
tanto no céu como na terra. Se nós entendermos a sua forma de pensar, ou a sua filosofia de pensar, a sua maneira de entender, e passarmos então a entender como Ele, tudo na vida fica mais fácil. Nós temos que compreender as grandes lições que o reino espiritual nos ensina. Um dia Jesus foi questionado e ele respondeu acerca do seu trabalho dizendo: eu só faço o que o meu Pai está fazendo. O que Jesus estava dizendo? Eu entendo, eu compreendo a vontade do meu Pai, eu consigo entender o que Ele quer, e eu só faço o que Ele estiver fazendo. Ou seja, Jesus, Ele por várias vezes ensina que Ele andava pela perfeita vontade do Pai. Ele disse em outra passagem que tudo aquilo que o Pai lhe entregava, tudo aquilo que o Pai fazia, era o que Ele fazia com seus discípulos. Então nós precisamos entender como Deus está agindo, mas você pode se fazer uma grande pergunta e dizer assim: mas pastor, é tão difícil entender Deus. Como pode um ser humano entender o Criador? Como pode um ser humano com a mente tão pequena compreender Deus? Eu quero te dizer, se essa for a sua filosofia de pensamento, então eu quero dizer a você que isso será muito difícil. Por quê? Porque você sempre verá um Deus distante, sentado num trono longe, intocável, que não tem como compreendê-lo, porque na sua magnitude, na sua grandeza, no seu esplendor de glória, eu como um homem pecador, não tenho como compreendê-lo. Mas, se você mudar o teu pensamento hoje, e começar a ver um relacionamento de pai e de filho, então eu quero te dizer que você tem uma grande porcentagem de entendê-lo. Porque ele disse assim: eu e o Pai somos um. Eu sei o que Ele quer, o que Ele está fazendo, e eu o conheço como Ele me conhece, e nós somos um. Mesmo sentimento, mesmo pensamento. Quantos são pais aqui? Levanta a mão. Quantos têm pai aqui? Levanta a mão. Deixa eu te dizer uma coisa para poder começar a ministração desta noite. Quando nós temos um relacionamento de pai e de filho, e nós sabemos que quando o filho é próximo do pai, e o pai começa a ensiná-lo, e ele começa a observar as ações e as atitudes que o pai tem, chega um tempo da sua comunhão, que ele, em determinada situação, nem precisa ouvir o pai, porque ele já sabe o que o pai pensa. Existem determinados momentos que ele nem precisa ouvir o que o pai irá dizer, porque ele já sabe o que o pai irá falar sobre aquele assunto. Isso nós estamos falando de relacionamento. Para entender Deus, eu preciso criar com Ele um relacionamento, mas não é um relacionamento longínquo, um relacionamento entre um Deus distante, assentado em um trono, e um servo tão pequeno, perdido no mundo.
Mas ao estabelecer um relacionamento de pai e de filho, aquele pai que tem total atenção ao filho e o filho que tem acesso ao coração do pai. E quando eu começo a desenvolver um relacionamento com o pai, porque Jesus me ensinou a orar, ensinou a igreja a orar, dizendo assim: quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso que estás no céu. Então, o relacionamento que a igreja precisa desenvolver com Deus das Escrituras é um relacionamento de filho, porque Ele disse: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Mas, levante as tuas mãos, todos aqueles que me receberam, você recebeu Ele? Você recebeu Ele? A Bíblia diz: todos aqueles que me receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Sabe qual é a tua qualidade aqui nesta noite? Sabe qual é a tua qualidade aqui nesta noite? É a qualidade de filho, de filha de Deus. Se nós temos esse tipo de qualidade, este relacionamento estabelecido por Deus, e nós somos filhos, então nós precisamos entender a mente do Pai. A mente do Pai você entende quando você desenvolve uma caminhada diária. Por que que o teu filho conhece você pelo olhar? Porque ele convive com você. Por que que você conhece o olhar do teu filho? Porque você convive com ele. Eu sou pai. E eu sei que nenhum gesto o que minha filha vai pedir. E eu não erro. Pode vir rodeando, eu olho para a esposa e já falo: vai chegar em tal lugar. Da mesma forma, o filho, quando ele tem intimidade com o pai, só no olhar do pai, ele já sabe o que o pai está falando. Por isso que a Bíblia diz que como Jesus conhecia o pai, nós o devemos conhecer. Porque a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Porque as maiorias das guerras que nós guerreamos, nós não usamos estratégias carnais. Nós não usamos estratégias humanas. Então, não podemos entender a mente de Deus humanamente. Quando Paulo ele diz que nossas lutas não são contra a carne e o sangue, ele está dizendo: não adianta vocês entrar em uma guerra carnal. Porque certamente se vocês entrarem desta forma, vocês traçarão planos carnais e lutarão carnalmente. Mas vocês precisam entender que a nossa luta é num plano espiritual. E o nosso Pai, Ele trabalha na dimensão espiritual. E olhando para o texto que nós lemos, eu vejo como Deus, Ele prepara os seus filhos a guerrearem sem usar espada. Mas Deus trabalha numa psicologia, ou Deus trabalha na mente e vence a batalha com uma ideia. Amém? Estão comigo? Estão comigo? Olhando um pouco o texto que nós lemos, nós sabemos que Gideão, ele é um dos juízes levantado num período que Israel tinha pecado. E a Bíblia diz que Deus entregou Israel nas mãos dos medianitas, e durante 7 anos, no período de 7 anos, Israel perdeu tudo. Tudo. A Bíblia diz que perdeu casa, perdeu fazenda, perdeu tudo.
A única coisa que sobrou para o povo de Israel foi casas que eles construíram nas montanhas, covas. Lá era a habitação de Israel. A Bíblia diz que Israel empobreceu de tal forma que não sobrava nada, e toda vez que Israel chegava o período da colheita, o inimigo subia e saqueava tudo. A Bíblia diz que a rotina do povo de Israel durante 7 anos foi a mesma. Só que a Bíblia fala e relata que tinha um homem chamado Gideão. Esse homem, ele observava que todo ano a história se repetia. E ele então teve uma ideia: eu não posso deixar este ano a história se repetir na minha vida. Eu vou fazer algo diferente. Eu vou tomar uma atitude. E esta atitude vai mudar a minha história. A Bíblia diz que ele pega o seu trigo e ele vai num lugar que muitos dizem que é impróprio, porque ele vai para o lagar. E lagar era lugar de pisar as uvas, e não de malhar o trigo, porque o trigo se malhava na eira. Mas ele sabia que se ele malhasse o trigo dele na eira, os inimigos subiriam e saqueariam, e ele ficaria pobre novamente, sem nada. Então ele mudou a estratégia. Ele disse: eu vou para um lugar que eles não me encontrarão. Duas coisas que eu quero relembrar contigo nesta noite. Preste atenção. A primeira: qual é a história que se repete na sua vida de ano em ano? Quais são as perdas que você tem que são repetidas? Qual é a história que se repete durante anos na sua vida? Você já reparou que pode se tornar um ciclo vicioso a tua vida? De ano em ano, sempre acontece a mesma coisa. Você já reparou que por se tornar um ciclo vicioso, já existe aquelas pessoas que dizem assim: eu já sei que alguma coisa vai dar errado. Por que alguma coisa vai dar errado? Porque eu já estou acostumado. Sempre alguma coisa dá errado. Já reparou que existe pessoas dizendo assim, um ditado popular: quando a esmola é demais, até o santo desconfia. Por quê? Porque aquilo é um ciclo na vida da pessoa. Agora, o que temos que fazer para quebrar um ciclo vicioso de maldição, de perdas? Romper com essas heranças malignas. Gideão, ele está fora desse contexto até um segundo momento, porque o povo se retrata com Deus até o versículo 10 do capítulo 6. E aqui está o segredo. A primeira coisa que eu preciso fazer para romper com um ciclo vicioso de derrota é reconhecer o meu estado ou o meu pecado. Amém? Amém? Olhe para mim. Enquanto eu não reconhecer o meu estado e não reconhecer o meu pecado, e eu não me curvar diante dele, pedindo a ele que restaure a minha vida, que perdoe os meus pecados, eu não terei a intervenção dele na minha vida.
Diga comigo assim: maldição se quebra quando a verdade de Deus se estabelece na minha vida. Então eu preciso reconhecer, eu preciso entender o ciclo vicioso. Já viu pessoas que vivem uma bola de neve? A coisa só vai complicando a cada dia. É momento então de fazer o que Israel fez. A Bíblia diz que Israel se lembrou de Deus e começaram a buscar a face do Senhor. E a Bíblia diz que quando Israel começou a buscar a face do Senhor, Deus se lembrou deles e enviou um profeta para julgar a causa deles. E a Bíblia diz que Deus olhou para o povo e diz assim: eu, o Senhor, os livrarei das mãos dos inimigos. O segundo ponto é você ter uma atitude diferente. Porque não adianta você querer que as coisas mudem sendo a mesma pessoa de sempre. Como eu posso exigir que em volta da minha vida haja uma mudança se eu não estou disposto a mudar? Como eu posso pedir para Deus mudar a minha história se eu, que sou o personagem principal, não quero mudar? Não tem como. Para que a minha vida venha sofrer uma transformação, e quando eu falo a minha vida, aquilo que me cerca, aquilo que faz parte do meu dia a dia, venha sofrer uma transformação, a primeira pessoa que precisa ser transformada sou eu. Amém? Amém? Como eu posso dizer: Deus, muda a minha história, se eu não quero que Deus mude a minha vida? Irmão, você é cristão? Não, eu não. Mas você não vai na igreja? Ah, eu vou lá. Vou lá por ir, porque meu esposo fica pedindo, a minha esposa fica pedindo, meu filho me convidou, mas eu não sou, eu penso diferente, eu sou diferente, eu ajo diferente. Como Deus pode mudar a tua história? Como Deus pode mudar aquilo que eu quero, se eu não permito que Ele mude o meu coração? Você é cristão? Não. Eu sou simpatizante. Eu gosto de frequentar lá um pouco, mas eu continuo na minha religião, naquilo que eu aprendi. Querido, ei, vamos conversar um pouquinho. Para Deus mudar o que envolve a minha vida, eu preciso permitir que Ele mude a minha pessoa. Consegui tirar um glória a Deus, porque o resto está tudo assustado comigo. Não sei se eu estou sendo um pouco pesado. Se você não esperava ouvir isso nesta noite, mas nós estamos numa construção de um altar ao Deus vivo, que um grande avivamento virá, e eu sou apenas uma voz no deserto que prepara o caminho para Ele. Gostaria muito nesta noite de trazer uma mensagem para massagear o teu coração, mas com certeza o teu coração massageado não sofrerá uma transformação, e ele não virá fazer o que ele precisa fazer. Então nesta noite não tenha como uma palavra dura, mas tenha como uma orientação de Deus.
se você quer que Deus mude a tua história, permita Deus mudar o teu coração. Abra mão dos paradigmas que estão formados, gerados dentro de você, e permita Deus entrar e fazer o que precisa ser feito nesta noite, e você verá a grande transformação de Deus na tua vida. Então, quando eu entendo que eu quero mudanças, eu tenho que estar disposto a mudar. E falar de mudança não é fácil. Gideão disse assim: não, peraí, está todo mundo fazendo a mesma coisa, está todo mundo no mesmo caminho, e eles não estão percebendo que estão sendo saqueados, estão com medo. Eu vou para o outro lugar. E quando ele foi para outro lugar, Deus encontrou no coração de um homem a oportunidade de fazer algo diferente. Sabe por quê? Porque ele também estava fazendo algo diferente. E a Bíblia diz então que Deus olhou e ele valorizou a atitude daquele homem. A Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu a Gideão quando ele estava sentado debaixo do carvalho, em Ofra, e disse: varão valoroso, o Senhor é contigo. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite, preste atenção. O que eu e você, o que nós temos feito para chamar a atenção dele? O que temos feito para chamar a atenção dele, a ponto de fazer ele descer a ter um particular conosco? Você quer que Deus faça algo a mais? Quantos querem que Deus faça algo a mais? Levante as suas mãos sem medo, sem medo. Quantos querem que Deus faça algo a mais? Então faça para Ele o que você nunca fez. Você precisa ter uma atitude de mudança. Fazer o que todo mundo está fazendo é entrar no meio da massa e deixar ela te empurrar. Isso não chama a atenção de Jesus. Mas fazer algo diferente que todo mundo esteja fazendo, foi o que aquela mulher do fluxo de sangue fez. A massa apertava, a massa era conduzida, empurrava, mas aquela mulher venceu todos os obstáculos com algo diferente no coração. Eu não quero simplesmente vê-lo, eu não quero somente enxergar os milagres, não, eu quero tocá-lo. O posicionamento, o sentimento daquela mulher era algo sobrenatural, era diferente. Você já viu aquela pessoa que diz assim: eu nasci assim, eu sou assim e eu vou morrer assim? Infelizmente, isso vai acontecer porque ela mesma está profetizando. Ela nasceu assim, ela vai continuar assim, ela vai morrer assim, e nunca verá o bem do Senhor. Por quê? Porque Deus, Ele é especialista em transformar aquilo que não era, aquilo que não tinha, aquilo que não podia, em algo que seja, que pode e que faz. Então Deus olhou para a atitude de Gideão e disse assim: esse homem é diferente, ele quer algo diferente. E a Bíblia diz que Deus apareceu para ele e disse assim: olha, varão valoroso, você tem valor. Nós estamos vivendo uma época, preste bem atenção se não é uma verdade, que todo brasileiro
adotaram a mesma filosofia de vida. Sabe qual? É crise. É tempo de ficar quietinho, esperando o que vai acontecer. É tempo de olhar. Vamos observar a política e vamos ver qual vai ser o quadro político para a gente tentar sonhar com uma melhora. Mas o que você vai fazer agora? Não, é tempo de ficar sem fazer nada. Não, não. Guarde as ferramentas, guarde o que tem. É verdade ou não é? Sim ou não? O povo brasileiro está assim ou não? A igreja também. É o que Israel estava. Todos pensando da mesma maneira, juntos, observando. E a Bíblia diz que aquele que observa, ele não consegue plantar. E aquele que não planta, não colhe. Agora eu me pergunto, nós estamos, preste atenção, dentro da massa, vivendo como eles, com uma falsa proteção, esquecendo de algo muito importante. Muito importante. O que seria, pastor? Diga comigo assim: eu tenho a promessa dele na minha vida. Está fraco. Está fraco. Mais forte, diga: eu tenho a promessa dele na minha vida. Então você é diferente. Você tem que pensar diferente. E você precisa agir diferente. Eu não vou fazer o que todo mundo está fazendo só porque isso me dá uma falsa segurança. Não! Eu vou fazer exatamente o que Ele determinou na minha vida, porque eu sei que Ele é poderoso para mudar a minha história e me conduzir em vitória no meio de uma crise. Todo mundo ia dormir nas covas, todo mundo malhava o trigo na eira e ficava na esperança: tomara que o inimigo não venha, tomara que o inimigo não venha, porque se vier, leva tudo. O inimigo vinha e levava tudo. Gideão disse: não, chega. Eu tenho observado durante esses 7 anos, que se tem um lugar que eles não vão, é no lagar, porque eles só vêm roubar o trigo, e lá no lagar não tem trigo. Então eu vou confundir o meu inimigo, eu vou lá para o lagar, vou malhar o meu trigo, num lugarzinho, mas não pode sim, eu vou limpar, vou deixar bonitinho, vou malhar o meu trigo, vou pegar meu trigo e vou para a minha casa. Atitude diferente. Sabe por quê? Porque enquanto todos estavam dominados pelo espírito do medo, Gideão não deixou-se dominar por ele. Eu quero te dizer uma coisa: a Bíblia diz que os medrosos ficarão fora do reino. Deus não tem compromisso com medrosos. Te provo isso, já vou falar disso. Deus escolheu Gideão e valorizou a vida de Gideão e disse: você irá livrar Israel das mãos dos midianitas. Quando Deus disse para Gideão: você irá livrar Israel das mãos dos midianitas, preste atenção, a Bíblia diz que Gideão temeu, dizendo que a casa dele era menor, que ele era o menor. A Bíblia diz que o temor tomou conta de Gideão, mas Deus o fortaleceu, dizendo: Gideão, vai nesta tua força. Nós não sabemos medir qual era a força de Gideão.
Não temos um termômetro para medir a força de Gideão. Uma coisa eu posso te dizer, ele estava sentindo-se o menor, mas Deus olhou para ele e viu a força do coração dele, e disse: faça, porque eu serei contigo. Eu quero te dizer, preste bem atenção como que a palavra de Deus ela é poderosa. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, da carta de Apocalipse, que ainda que você na sua pouca força, ainda que na sua pouca força, você não negue o nome dele, ele tem colocado uma porta aberta diante de ti. Ainda na tua pouca força, se você se mantém fiel, ele tem colocado uma porta aberta diante de ti, a qual ninguém pode fechá-la. Por que eu estou te dizendo isso? Porque eu posso estar falando por pessoas que já bateram tantas portas. No caso de Gideão, 7 anos. Eu não sei qual é o tempo que você está. E quem sabe, esse tempo de luta, as suas forças já não são igual no princípio quando se estabeleceu. Porque quando se levanta uma luta, você já olha para ela e você estabelece: não, eu estou forte. Mas o tempo vai passando, e parece que não tem fim. E chega momentos que você começa a pensar: será que eu vou conseguir? Será que eu vou chegar lá? Por isso que nesta noite Deus me revela esta palavra, que ainda na tua pouca força, se você guardar o nome, se você se manter fiel, existe uma porta aberta diante da tua vida, e ninguém a pode fechá-la. A Bíblia diz que Gideão, ele convocou, e a Bíblia diz que apareceram 32 mil homens. Antes, preste atenção, quero voltar um pouco. Deus me traz algo no coração. Antes disso, a Bíblia diz que Deus chegou para Gideão e diz assim: Gideão, destrua o altar que está levantado a Baal. Depois que você destruir o altar que está levantado a Baal, edifica o meu altar, sacrifica no meu altar. Eu quero te dizer uma coisa nesta noite, isso aqui é muito importante. Precisamos urgentemente destruir qualquer altar que foi construído na nossa história de vida, que não seja ao Senhor Jesus. Amém? Se você não conseguir destruir, Deus não divide a glória dele com ninguém. É necessário que você mergulhe de cabeça em Deus e não tenha nenhuma reserva. Que você derrube todos os altares que você recebeu como ensinamento e como herança, que glorificava a deuses e não ao Deus verdadeiro dos céus.
Sabe por quê? Porque se Deus fizer, é muito perigoso a pessoa tributar a glória a outro e não a Ele. O segredo da nossa vitória é fazer uma avaliação e entender que se tem outro altar levantado, precisa ser destruído. Quantos me entendem? Diga amém. A Bíblia diz que 32 mil homens, Gideão olhou para aquilo e ficou admirado. Ei, ir para uma guerra com 32 mil homens, é fácil lutar, sim ou não? Mas Deus olhou para Gideão e disse: tem muita gente com você. E pessoas que não podem estar ao seu lado nessa batalha. E você precisa mandá-los embora. Olhe para eles e diga: quem estiver com medo, pegue as coisas e voltem. A Bíblia diz que 22 mil pessoas foram embora. As aparências enganam. Não compre aparência. Deus conhece o coração. Ele na casa de Jessé, ele disse: eu não vejo como o homem vê. O homem vê o que está por fora, mas eu conheço a verdade do coração. Eu amo Deus por isso. A Bíblia diz que Deus ainda disse para Gideão: Gideão, ainda tem muita gente. Desce a beber água. E eu vou te dar uma estratégia. Todos aqueles que chegar na margem do rio e se curvar, pegar água com a mão e trouxer até a boca para beber, esse você põe à parte. Mas aqueles que se jogarem, aquele que curvar a cabeça até lá embaixo e ficar bebendo água, esse você põe à parte. A Bíblia diz que 300 homens pegaram a água com a mão e trouxe até a boca. Os outros 9.700, Deus disse: manda embora. Estes não servem. Não estão vigilantes. Não estão atentos. São desleixados. Estes não me servem. Mas Deus me sobrou só 300. Deixa eu te dizer uma coisa. É com esses, Gideão, que você vai para a guerra. Mas eu te garanto uma coisa: eu, o Senhor, serei contigo. Vou te dizer mais uma vez. Deus disse para Gideão: é com esses que você vai à guerra, mas eu, o Senhor, serei contigo. O que você prefere? A multidão do teu lado ou Deus com você? Então eu quero te dizer, existem relacionamentos que Deus já disse: abra mão. Existem pessoas que não podem fazer parte do seu ciclo de vida, porque enquanto elas fazerem parte do seu ciclo de vida, eu não posso mudar e te dar vitória.
Ei, jovem, deixa eu te apertar um pouco. Você quer ser o grande homem de Deus, a grande mulher de Deus? Existem amizades que não podem se estabelecer na sua vida, porque elas não trazem a glória de Deus. Eu não estou falando isso simplesmente por falar, eu estou dizendo isso porque o que Deus tem com você é muito grande. O projeto de Deus na tua vida é muito grande. E você tem que escolher se você vai viver a grandeza de Deus, se você vai viver os grandes projetos de Deus, ou se você vai escolher o mundo. Entende? Existem relacionamentos que não são sadios. Não quer dizer que eu não posso cumprimentar, eu não posso ser gentil. Não, não é isso que eu estou te dizendo. Eu estou te dizendo como poderão andar duas pessoas se não estiver de comum acordo. Faz favor, Léo, vem aqui um pouquinho. Deixa eu fazer aqui para você uma analogia. Me dá o teu braço aqui. Eu quero ir para a direita e você quer ir para a esquerda, mas somos amigos. Amém? Então você vai para o seu caminho, eu vou para o meu. Até quando eu vou medir força? Ele não vive e eu também não. Eu estou travado. E se ele for mais forte comigo, sabe qual é a consequência? Ele me tirar daquilo que Deus está querendo e me levar junto com Ele. É claro isso? Hoje é noite de estabelecer altar a Deus. Entender o que Deus está querendo fazer. Aonde Deus está me levando. E a Bíblia diz então que 300 homens ficaram com Gideão. Então Deus disse: Gideão, é com esses que você irá guerrear. Mas eu vou te mostrar, Gideão, como eu já trabalhei no psicológico dos medianitas. Desce para espiá-los. A Bíblia diz que quando desceu a espiá-los, ele reparou que aquele povo era como uma multidão de gafanhotos. Querido, isso parece que o inimigo é estrategista e ele sempre te apresenta um número gigante para você ter medo. Vocês lembram quando os 10 espias enviados por Moisés foram espiar Canaã? Quando eles chegaram em Canaã, a terra era boa, manava leite e mel, as frutas eram gigantescas, realmente era tudo que Deus tinha dito. Porém, os 12 espias, 10 voltaram, dizendo assim: Moisés, a terra é boa, mas o povo é que nem gafanhoto, nós não temos como tomar posse. Aí chega Josué e Caleb e diz assim: não, se Deus fez a promessa, nós desceremos, iremos guerrear e vamos tomar posse daquilo que Deus já nos prometeu. Deixa eu te dizer, da mesma forma que Deus trabalha no psicológico, o inimigo também. Ele sempre irá mostrar a você que a luta, o problema é muito gigante. E vai te colocar sempre em uma posição inferior, incapaz de vencer.
porque ele sabe que se ele conquistar o teu intelecto, se ele dominar a tua mente, ele domina todo o teu ser. Já viu pessoas que nem lutar conseguem? Desiste antes de lutar? Conhece pessoas assim ou não? Sim ou não? Pessoas que quando a luta trava, não vou mais, não quero mais, vou abandonar tudo. Por quê? Não, eu não vou conseguir. Você sabe o que é isso? O inimigo ganhou aqui, ó, no psicológico, na mente. Por isso que a Bíblia diz: se nas coisas que são de cima, nas coisas que são de Deus, se há algum louvor nisso pensai. Sabe o que Deus fez? Deus deu um sonho. E o sonho foi que ele viu um pão de cevada. E aquele pão de cevada vinha na tenda e dava contra a porta da tenda. E aquela tenda se feria e se rompia. Aquele medianita acordou tão assustado que todos que ele encontrava, ele contava o sonho. Rapaz, eu tive um sonho nesta noite perturbador. Mas o que você sonhou? Eu sonhei que tinha um pão de cevada. E esse pão de cevada, ele veio de encontro à tenda. E ele deu contra a tenda e fendeu a tenda se rompeu. E aquela pessoa ficava preocupada. E ele encontrava com outra pessoa e repetia a história. E a Bíblia diz que quando desceram para espiar, Gideão ele está a observar e ele vê que dois homens estão conversando, estão num diálogo. E aquele homem está dizendo: rapaz, eu tive um sonho perturbador esta noite. Mas o que aconteceu? O que você sonhou? Eu sonhei que tinha um pão de cevada e esse pão ele veio rodando e ele era pequeno, mas ele deu contra a porta da tenda e a fenda aconteceu e ela se rompeu. Aquele outro ficou mais atemorizado e disse assim: rapaz, isso daí é a espada de Gideão e do seu exército contra nós. Deus já nos entregou na mão deles. E nós não temos nenhuma chance contra eles. Deus já nos entregou e eles virão e nós certamente vamos morrer. O medo se estabeleceu, a psicologia, o psicológico, a mente dos medianitas já estavam abaladas. O medo dominou eles. A Bíblia diz que quando Gideão já ficou sabendo, ouvindo aquilo, ele disse: opa, nós vamos descer para guerrear, porque Deus já nos deu a vitória. Eles já estão com medo. Mas como nós vamos fazer, Gideão? É simples. Tome aqui buzina. Buzina? Buzina. Ei, você já se imaginou numa guerra de espada e a tua espada é uma buzina? Já? Em vez de você ter um escudo na mão, você ter uma lamparina na outra? Mas que guerra é essa? Ei, Gideão, é brincadeira. Não. Toma a buzina. Segura a buzina, segura na outra mão aqui, faz uma lata improvisada, taca uma vela dentro aí, pega aí um pouco aí de pano, faz ficar umedecido aí no azeite, taca fogo. Nós vamos fazer o seguinte: 100 para lá e 100 comigo. Vamos dividir no acampamento, 100, 100 e 100. E vocês só vão fazer o que eu fizer. Mas o que você vai fazer? A hora que eu fizer, vocês vão entender. E está lá, sabe o que? O povo segurando um candeeiro e uma buzina. Querido, uma analogia minha, preste bem atenção. Você acha que ninguém passou por perto e disse assim: você está indo para onde? Vou para uma guerra. Guerra? Com buzina? Com candeeiro? Cântaro na mão? Guerra? Ficou louco. As coisas de Deus,
ao homem natural é loucura. É loucura. Ei, por que ele vai, por que ela vai todo domingo na igreja? Ficou louco, está bitolado. Por que vai toda quarta? Ficou louca, está bitolada. Eles não sabem que toda vez que nós chegamos aqui, nós recebemos buzina nova e cântaro novo. Para quê? Para sair para a guerra lá fora. E como será isso? Faz o que eu fizer, ok? Acampamento. Daqui a pouco Gideão olha para os 100 que está com ele. Vou contar até 3. Na hora que eu contar até 3, quebrem o cântaro, quebrem as lanternas, despedaçam no chão e toquem buzina. Aí está lá Gideão, vamos lá, 1, 2, 3, todo o povo, plá! Imagina 100 pessoas quebrando na mesma hora um cântaro. Imagina o barulho de 100 buzinas tocando junto. A imensidão, o raio de ação que aquele som tem poder de alcance. Aqueles 100 já fizeram um barulho que os medianitas já levantaram com medo. Daqui a pouco o outro batalhão de 100 também quebraram, tocaram buzina. E daqui a pouco o outro 300 buzinas tocando. 300 cântaros sendo quebrados, um barulho que o arraial do inimigo dos midianitas disseram: Gideão e o seu exército estão nos atacando. A Bíblia diz que eles levantaram e começaram a fugir, a correr e abandonaram tudo com medo de um barulho. Eu pensei que você ia aplaudir ao Senhor. Com um barulho, a Bíblia diz que todos os medianitas saíram correndo, abandonaram os seus acampamentos. Quando eu digo abandonar os seus acampamentos, saíram com a roupa do corpo. Foge, porque hoje nós vamos morrer. E sabe o que a Bíblia diz? Que quando Gideão chega no acampamento, não tem mais inimigo nenhum. Sabe por quê? Porque Deus já tinha dado a vitória. A psicologia de Deus. Deus trabalha na mente. Se você não tiver a mente de Cristo, você não pode entender o que Deus está fazendo. Se você não buscar a ter um relacionamento com o Pai, para entender os seus planos, você não pode vivenciar o que Deus tem para você. Posso apertar um pouco mais? Com este relacionamento raso, superficial, você nunca entenderá os planos de Deus. Mais um pouquinho, com essas dúvidas, se eu fico ou não, se eu vou ou não, se eu permaneço ou não, se eu sirvo ou não, se é isso que eu quero ou não, você nunca viverá as grandezas de Deus. É tempo de assumir um posicionamento em Deus e entender os planos, sonhos e projetos para fazer dar certo o que Ele está planejando. Eu encerro essa mensagem nesta noite te dizendo: ninguém constrói
nada sem antes fazer um planejamento. Ninguém coloca um plano em ação sem antes fazer um planejamento. E quem for executar a obra precisa entender o projeto. Deixa eu te falar uma coisa. Quantos têm promessas de Deus aqui? Levante as mãos. Olha quanta gente. Mas segure sua mão levantada. Quantos têm a promessa de grandezas de Deus? Levante as mãos. Olha para você ver. Agora você é a pessoa que irá executar este projeto. E a minha pergunta é: você está inteirado? Você tem total conhecimento para poder executar o que Deus disse a teu respeito? Ou você acha que porque Ele te fez uma promessa, Ele vai descer pronto do céu e vai dizer, é assim e acabou? Se Ele disse, deixa eu te dizer só um exemplo, que você seria um grande referencial como pregador, ou dentro da área profissional que você exerce. Esse é o plano, esse é o projeto. E o que você tem feito para alcançar esse patamar? Você tem estudado? Você tem se preparado? Ou você acha que Ele vai fazer a tua parte? Claro que Ele não irá fazer a sua parte. É por isso que muitas pessoas, e eu escutei um pregador dizer, e eu disse, é verdade. E ele disse, sabe qual é o lugar mais rico do mundo? Não é Dubai, com as suas minas de petróleos. O lugar mais rico do mundo é o cemitério. Porque lá está enterrado sonhos, projetos grandiosos que homens não tiveram a capacidade de fazer ou de edificar. Nós precisamos entender o que o nosso Deus está fazendo. Porque as nossas guerras, Ele peleja, mas Ele não peleja com guerras, com armas carnais. Ele usa das suas estratégias para colocar confusão no arraial do inimigo e estabelecer a nossa vitória. Se coloque de pé nesta noite. Eu quero dizer uma coisa a você. Preste atenção. Preste atenção. Esse é um culto que você pode sair daqui da mesma forma que você entrou. Mas esse culto aqui também hoje pode ser um divisor de águas na sua vida. Como assim, pastor? Eu entrei de um jeito, mas eu estou saindo de outro. Eu cheguei de uma forma, mas eu vou sair daqui de outra forma. Eu não quero mais que esse ciclo vicioso de perdas, danos, que o inimigo vem prevalecendo, continue na minha vida. Hoje, pastor, eu quero que esse ciclo de destruição
esse ciclo de perda, de prejuízo, se acabe. Eu só tenho uma palavra a você: reconheça que só Deus pode mudar a tua história. E se você reconhece, se você quer que isso aconteça hoje, faça que nem o povo de Israel. Venha ter com Deus. Venha ter com Deus e reconhecer que Ele nesta noite pode dar um basta nesse ciclo e estabelecer um novo ciclo na sua vida. E as tuas guerras não são os teus irmãos que irão ganhar por você. É você que irá vencer as tuas guerras. É você que irá destruir os altares que a vida levantou na sua história. É você que Deus escolheu para destruir todo o império dos medianitas, que representa as trevas que estão de pé contra a tua história. Se você quer realmente esta mudança, se você quer assumir esse posicionamento, eu quero te dizer que só você pode tomar essa decisão. Eu não posso tomar essa decisão por você. O teu irmão que está ao teu lado não pode tomar essa decisão por você. Mas você pode tomar essa decisão e dizer: a partir de hoje, chega, tudo será diferente. Eu quero que você tome essa posição, saindo do seu lugar e vindo aqui à frente, para que eu possa orar por você nesta noite. Pode vir sem medo. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero abençoar a sua vida. Se você ainda não recebeu em teu coração, saia do teu lugar. Venha aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero abençoar a sua vida. Agora, se você acha que está bom assim, fique tranquilo. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Olha aqui para mim, vocês que estão aqui na frente, vocês estão aqui tomando uma atitude de mudança. Vocês estão se permitindo e vocês estão reconhecendo que Deus está mudando a vida de vocês hoje. Baixinho. Então não se assuste. A partir de hoje, se Deus remover pessoas da vida de vocês, se pessoas sumirem do nada, não se preocupe se situações que era parte da sua vida não mais existir. Porque Deus nesta noite está entrando com uma mudança. E quando Deus muda, Ele muda primeiro a pessoa e tudo que envolve essa pessoa. Quando Deus me chamou
E Ele disse que queria mudar a minha vida. Ele não só mudou a minha vida, como Ele mudou toda a história de vida. Aleluia. Amigos sumiram, pessoas desapareceram. Só que eu entendi uma coisa: quando Deus tem algo grandioso, preste atenção, para entregar na vida de uma pessoa, quando Deus quer promover essa pessoa a um nível maior, Ele remove tudo que não pode te acompanhar. Tudo. Ele remove você de lugar, Ele remove você de relacionamentos, porque aonde Ele vai te levar, essas pessoas não estão preparadas para ir. Só que isso exige uma coisa: fé e determinação. Nunca olhem para trás, nunca se sintam mal porque Deus fez isso, mas se sinta privilegiado, porque com uma promoção vem novos relacionamentos, com uma promoção vem uma nova história de vida. Vocês estão preparados para isso? Vocês estão preparados para isso? É isso que Deus irá fazer na sua vida, na sua história, a partir de agora, a partir desse momento. Eu só quero que os pastores estendam as mãos, não toquem em ninguém, só estendam as mãos. A igreja, porque eu quero entender que você que ficou no teu lugar, você está tão preparado que você hoje pode orar por eles. Então você estenda as tuas mãos para cá, porque se você não está preparado para orar, eu vou ser sincero, hoje não tem meio termo. Se você não está preparado para orar, então você deveria estar aqui. Mas eu quero acreditar que você está preparado. Então estende as mãos para cá. Eu só quero os instrumentos. E neste momento nós vamos levantar um clamor por essas vidas. E nada será igual. Nada será igual. Nada será como era antes. Levante as mãos para cá. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, neste momento nós estamos aqui, ó Deus, e como ministro do Teu Evangelho, como ministro da Tua Palavra, como dispenseiro das coisas fiéis que estão reservadas nos céus para todos aqueles que Te reconhecem e para todos aqueles que se inclinam diante de Ti. Eu venho, ó Deus, liberar sobre a vida de cada um dos Teus filhos exatamente tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a vida deles. E neste momento eu quero Te pedir, do alto da cabeça à planta dos pés, que venha um tempo novo, venha um azeite novo, venha uma unção nova, que venha do alto da cabeça à planta dos pés, a unção que despedaça o jugo, que quebra o jugo e que traz, ó Deus, o Teu poder, que traz a Tua obra e que completa aquilo que o Senhor iniciou. Neste momento eu quero orar pelos Teus filhos, eu quero profetizar sobre a vida dos Teus filhos, e eu quero Te pedir, do alto da cabeça à planta dos pés agora, vai visitando com a Tua unção e quebra o jugo, quebra o laço, destrua, Pai, tudo aquilo que não provém de Ti, e reveste a Tua filha com unção. A partir de hoje a história dela muda. Toca, Deus, toca nos órgãos, toca, Deus, na corrente sanguínea, toca, Deus, na saúde, restaura agora,
toda enfermidade agora, eu ordeno, no nome de Jesus, saia, estabeleça a tua obra, estabeleça a tua vontade, toda mudança, todo projeto de vida, Pai, tira, troca o jugo, troca o fardo, coloca o teu, que é suave, que é leve, agora do alto dos céus, da planta dos pés ao alto da cabeça, transforma a vida do teu filho, transforma a vida da tua filha, muda a história, muda, Deus, muda a história, nunca mais venha se repetir, Deus, todo ciclo de perda, todo ciclo de derrota, caia por terra hoje, eu profetizo novidade de vida, novidade na história, nas finanças, Deus vivo, Deus poderoso, faça a obra que o Senhor a trouxe nesta noite para fazer, conclua na vida da tua filha aquilo que o Senhor liberou dos altos céus. Eu profetizo sobre a vida dela a tua bênção, eu profetizo a mudança, eu profetizo a transformação, eu profetizo agora que se estabeleça o teu projeto celestial, que se estabeleça aquilo que o Senhor na eternidade escreveu na história da vida dela. Quebro agora toda herança maligna, toda herança que vem de família, caia por terra agora, seja destruída agora, relacionamentos destruídos, seja desfeito agora, ela será feliz. Eu profetizo uma nova história, eu profetizo história de vida, história de mudança, eu profetizo na vida desse casal, que eles vão vivenciar o que nunca viveram. Espírito Santo, transforma a história, transforma a família, remove tudo aquilo que não provém de ti, estabeleça nessa família a tua vontade, o teu projeto de vida. Vai orando, Deus, toca agora, quebra todo jugo, todo laço, todo embaraço, caia por terra tudo que não provém de ti, estabeleça o teu sonho, o teu projeto como verdade de vida, levanta-te, porque vem e já resplandece a tua luz, Deus está fazendo, levante a tua mão, levante as tuas mãos, a vitória é nossa. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então Bem baixinho. Deixa eu dizer a vocês que estão aqui à frente, e logo após essa palavra vocês podem voltar aos vossos lugares. Hoje marque essa data. Hoje encerrou esse ciclo de perda, esse ciclo de destruição, esse ciclo familiar de perdas, de guerras, tumultos. Hoje encerrou. O inimigo não tem como avançar mais. Deus estabeleceu uma barreira de fogo, levantou ao redor da história de cada um de vocês uma muralha de fogo. Deus liberou uma unção nova. Vocês estão saindo daqui hoje transformados pelo poder da palavra
de Deus. Para viver, preste atenção, o que vocês nunca viveram. Eu quero dizer, você que trabalha com vendas, você que tem a tua empresa, faça assim com as suas mãos. Faz assim, isso. Vocês terão, e a empresa de vocês lucrarão a partir de hoje o que nunca na história aconteceu. Porque Deus está levando vocês a um nível alto de promoção, de prosperidade, que vocês nunca viveram na história. Tem algum de vocês aqui que está desempregado? Eu quero dizer uma coisa para vocês duas, preste atenção. Em um tempo rápido, eu estou dizendo muito rápido, eu volto na palavra que Deus colocou no meu coração. A igreja é testemunha do que eu estou dizendo aqui hoje. No reconhecimento de vocês duas, de estarem aqui à frente, diante dele, na pequena força que ainda existe no vosso coração, Deus está dizendo: eu estou colocando uma porta aberta diante de vocês, e ninguém pode fechar. Faz assim com as mãos, diga comigo: eu tomo posse, no nome de Jesus. E nos próximos cultos vocês irão testemunhar aqui. Você pode aplaudir ao Senhor, pode voltar aos vossos lugares.